Fala, meu povo, boa tarde. Começando mais um programa Resenha de Artilheiro, o seu programa de esporte de toda segunda-feira aqui na sua TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza. Destaque total para o Campeonato Cearense, que chega na fase final, aliás, na final da primeira fase, e agora vamos para as finais do nosso campeonato, tá? Ceará e Fortaleza fazem um duelo sensacional, digno de Clássico Rei, 3-3 com muita emoção. Teve ainda outras 4 partidas que definiram os times que vão disputar o acesso para as semifinais e os que vão ser rebaixados para a Série B do futebol cearense em 2024. A partir de agora, em uma atmosfera de celebração, afinal de contas, são 21 anos de aniversário de história da TV Câmara Fortaleza. E para bater um papo com a gente sobre o mundo do esporte, a nossa querida Gisele Correia está de volta com a gente aqui, ela que é do @Futecrônicas. Fala, garota. Satisfação de ter aqui mais uma vez. Boa tarde, JP. Uma satisfação estar com você, principalmente para falar de um grande jogo, né? O Clássico Rei, digno de Clássico Rei, digno de ser o maior clássico do Nordeste. Um jogo muito emocionante, um jogo com golaço, com polêmica, com festa nas arquibancadas, com aquela provocaçãozinha mesmo que tem que ter em clássico. Um jogo digno, como eu falei, de Clássico Rei, o maior do Nordeste, que é Fortaleza e Ceará. Eita, ela começa com uma polêmica já, tá? O maior do Nordeste, cara. É o maior do Nordeste. Clássico Rei, maior do Nordeste. Aí tem aí o quê? Bavia ainda. Esporte tem ainda náutico, Esporte Náutico, Santa Cruz, que tem... Enfim, é isso. O maior do Nordeste. Falando disso, Fortaleza e Ceará empataram em 3-3 no primeiro Clássico Rei da temporada. Na Arena Castelão, as equipes protagonizaram um duelo eletrizante na tarde deste sábado, dia 17, pelo Campeonato Cearense. Os gols do tricolor do PC foram marcados por Tinga, Cauã e Machuca. Matheus Felipe, Ailon e Saulo Mineiro assinalaram os tentos para o Ceará Sporting Clube. Coloca em tela os melhores momentos, enquanto Gisele Correia analisa pra gente mais esse Clássico Rei. É o primeiro que tu faz aqui, não, né? Já participou Já participei, já assisti na arquibancada, exatamente. É um grande clássico, né? Um grande jogo. A gente começa com o Ceará superior ao Fortaleza no primeiro tempo, um Ceará que impôs seu jogo, embora numa proposta mais defensiva, mais reativa. Você vê um Ceará que consegue achar espaço na zaga do Fortaleza, abre o placar a partir de uma bola parada, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, com o Matheus Felipe, que, diga-se de passagem, estava muito bem no jogo e foi expulso por uma confusão ali com o Brites. Um Ceará que consegue nas laterais do Fortaleza achar cruzamentos, caso aí desse primeiro lance com o Facundo Castro, que jogou muito bem também essa primeira etapa. E aí você vê o gol do Ceará exatamente com o Matheus Felipe, o zagueiro que logo após foi expulso e fez falta, né? Deixou uma lacuna aí nessa zaga do Ceará, porque é de fato um grande zagueiro, um xerife. E aí eu chamo a atenção também, JP, para a força do Ceará nessa bola aérea, porque o segundo gol com o Ailon também é de bola aérea. Você vê ali um cruzamento do Matheus Castilho, né? Guilherme Castilho, que acaba fazendo esse belo cruzamento e conseguindo achar o Ailon ali sozinho. Mas esse novamente aí, o gol do Matheus Felipe, como eu falei, foi expulso, fez falta para o Vozão, acabou fazendo aí uma falta pela questão da lacuna também, por ser aquele jogador de mais força física, mais imposição e bastante entrosado com o David Ricardo, que é outro jogador de muito valor aí para esse setor defensivo do Ceará. Você vê a comemoração aí, que também gerou polêmica, a comemoração do Ceará. Diante da torcida do Fortaleza, né? Diante da torcida do Fortaleza. Aí você vê o Fortaleza um pouco mais ofensivo na bola parada, colocou uma bola na trave. É muita desconfiança em relação ao desempenho do goleiro do Ceará, né, o Fernando Miguel, que trocou aí as cores do PC pelo Porangabuçu, mas acabou fazendo uma boa partida também. A meu ver, não comprometeu em nenhum dos gols. Foi um jogador bem regular. E aí, também destacar, JP, a entrega tática do Ceará nessa primeira etapa. Total. O Ceará totalmente inteligente taticamente, aproveitando os espaços que o Fortaleza dava. E aí você percebe uma jogada interessantíssima. Com bem Facundo trabalhado, Castro, né, cara? O gol foi... E olha como o Castilho dá a opção, né? Ele pensa a jogada e consegue encontrar o Ailon aí na grande área. O Ailon que sai da marcação. O Ailon é um jogador muito inteligente por isso também. Ele não é centroavante, mas ele consegue se posicionar muito bem dentro da área e tem feito uma grande temporada, grande início de temporada com o Ceará. O Ailon, que eu até ressaltei aqui nos offs, né, que ele já fez vários gols contra o Ceará quando vestia a camisa do Novo Horizontino no ano passado. Aí você tem mais uma jogada do Ceará aí de perigo. Foi muito legal esse gol, né? E a jogada trabalhada, quer dizer, não foi um gol achado. De fato, Não. foi um gol trabalhado.
E aí a gente começa a perceber o trabalho do Mancini. Eu que sou um crítico do Mancini, que sempre falei que não era o ideal para o Ceará, mas a gente consegue perceber a evolução dessa equipe justamente debaixo do comando do técnico Wagner Mancini. Cara, deixa eu chamar, Gisele, aqui nosso querido Hugo do Vale, o comentarista que deixa você na cara do gol, que também já está com a gente aqui no estúdio para analisar esse Clássico Rei. A gente já bateu um papo hoje no programa de rádio, algumas divergências, discutimos pra caramba, foram quase 2 horas de debate, mas a gente decidiu, a gente fez um acordo que não vai trazer para a TV essas desavenças, tá? Fala, parceiro. Fala, João Paulo Quintela, grande Gisele aqui com a gente, satisfação enorme, né? Pois é, cara, um clássico que deu o que falar, né? A discussão acontece, o debate com argumentos é bom e é isso que faz a gente se apaixonar pelo futebol. É verdade. Estava vendo aqui a Gisele falando, concordo em tudo que ela falou, né? A gente viu aí um clássico onde a gente consegue ver realmente a qualidade do nosso futebol. A gente tem hoje realmente o melhor futebol das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né? Indiscutivelmente. É lógico que a gente sabe que tem outras equipes galgando isso, como o Ceará e Fortaleza já galgaram. Um dia, é verdade. Um dia a gente esteve lá querendo estar onde a gente está hoje. Perfeito. Então a gente tem que manter. E pelo futebol que foi apresentado, eu acho que a gente vem mantendo muito bem. E também pelo campeonato, né? Que a gente vai já falar do restante do campeonato e a gente vai ver que vários bons jogos também aconteceram. Né? O Ceará muito bem no primeiro tempo, né? Guilherme Castilho e Richardson, os 2 nomes principais, porque eliminaram justamente os 2 principais do Fortaleza. Né? A aposta do Vojvoda no Kevin, que era o jogador realmente a ser escalado, porque foi o melhor da função até o Clássico, e o Moisés, né, que não dava para poder pensar em Marinho, em Pedro Rocha, em qualquer outro jogador para atuar. Nem o próprio Machuca, né? Nem o próprio Machuca atuar como extremo se o ídolo da equipe tinha voltado. Né? Foi feita tanta um malabarismo para trazer esse cara de volta e o cara vem não ser titular no Clássico, que foi quando ele chegou no Clássico que ele mostrou logo a identidade. Né? Justamente no ano passado, onde ele jogou demais, fazendo gol. Então, assim, 2 peças anulando 2 peças. Eu acho que é legal a gente comentar também da dificuldade dos treinadores para escalarem os seus times. Tanto Ceará quanto Fortaleza tiveram baixas importantíssimas titulares das suas equipes. E aí você vê, por exemplo, ponto para o Mancini. O cara coloca 2 jogadores que são substitutos dos titulares e são os melhores do primeiro tempo. Porque os 2 titulares eram quem? Lourenço e Lucas Mugni. Entram. Verdade. Lourenço entram bem Richardson, né? E Guilherme Castilho. E os caras dominam. Principalmente o Castilho jogando na sua, né? Sendo um cara com mais liberdade. O cara participa dos 2 gols porque ele tem uma bola parada muito forte. Ele também tem uma chegada na área também com qualidade. Você vê que o cruzamento que ele faz é o que todo mundo pede quando você chega na linha de fundo. O cruzamento perfeito, aquela bolinha devagar e tal, ela não é tão perigosa quanto um chute cruzado. E o Wailon aparecendo de maneira estratégica. Não, e o Wailon só deixa bater no corpo. Porque qualquer tipo de outro movimento você vai dar velocidade ou você vai dar altura para a bola. Né? Então ele chega só para deixar a bola bater. E esse chute, geralmente, ele faz com que o zagueiro faça um gol contra. Porque na maioria das vezes ele vai tentar tirar, só que ela vem tão rápida, que às vezes ou ele tenta tirar se for canhoto, enfim, né? Então, muito bom o primeiro tempo. Agora, primeiro tempo de um, segundo tempo do outro. Perfeito. Né? Onde vem a leitura de jogo do Vojvoda e principalmente a ousadia desse treinador. Né? Que a cada jogo ele prova o quanto ele é bom e o quanto ele aceita ficar no Fortaleza porque ele tem essa liberdade. Se você imaginar o Vojvoda em qualquer equipe do Brasil, dificilmente deixaria jogar sem um zagueiro. Perdendo de 2-0, voltando para o segundo tempo, e ele ter a liberdade de baixar um volante para ser zagueiro, colocar um lateral para fazer uma linha de 3, e aí soltar o seu time para agredir o adversário, poucos times do Brasil dariam essa liberdade para o Vojvoda, e deu, né? E colocando jogadores questionados, né? Você colocar o Machuca, por exemplo. Você tem que ter muito elenco na mão para ter essa confiança, de fato, para fazer modificações tão certeiras. Porque o Cauã era o caso do Kevin. Mas o Kevin que entrou como titular, será que o pessoal brinca, tremeu as bases, né? Sentiu o jogo, como a gente costuma falar, principalmente com uma marcação mais dura. E você vê um Cauã muito à vontade na partida. Então é você olhar para o banco e saber o que tem também. Legal, você vê a personalidade ou a coragem do Vojvoda, como o Hugo está pontuando, justamente nesse sentido. O Kevin, que foi a opção do técnico, não se ouve bem.
é um jovem. Aí ele falou, cara, quer saber? Eu vou botar o outro jovem. Outro jovem. Em outra situação, talvez a gente não fizesse isso, mas ele bancou. Aí você falou, botou o Machuca, que também não vinha bem. Nesse sentido, foi até um dos pontos que nós conversamos hoje no rádio, ele não tinha muita opção. Quer dizer, tinha várias opções, mas nenhuma delas vinha jogando tão bem. O Moisés não se ouve bem, mas aí Pedro Rocha. Exatamente. Pedro Rocha não vinha bem. O Machuca não vinha bem. Marinho. Aí o Marinho poderia chegar daquele lado? Poderia, mas também não vinha bem, daí ia utilizá-lo de uma maneira diferente. Mas ele apostou, confia no time, né? Conhece o seu elenco e tal, colocou o Machuca. E o Machuca, de fato, na minha opinião, foi o melhor jogador do Fortaleza nessa partida. É o nome do jogo, né? Ele entrou e realmente assumiu aquela responsabilidade. Só pegando um gancho em cima do que a Gi falou, é o seguinte, ele tira o Kevin e coloca o Cauã, não é porque ele quer aparecer no jogo. É porque durante os jogos que foram feitos pelo Fortaleza, depois do Kevin, quem melhor executou a função que ele quer que faça era o Cauã. É o Cauã, perfeito. Então ele obedece àquilo que ele treina. É uma lógica, né? Pronto, é uma lógica, é aquilo que ele faz. É um treinamento. É uma continuidade. Não foi uma loucura, né? Enquanto isso, o Mancini pagou para ver. Esse foi o grande... Para mim, o grande demérito do Mancini dentro do jogo, e aí para você ver como é uma questão de tempo, minutos, né? Em 15 minutos ou menos de 15 minutos, Fortaleza faz 3 gols. 16 minutos. Em 3 gols, assim, pá. E aí quando o Mancini foi acordar da pancada, foi quando ele foi mexer no time, que quando a gente chegou ao final do programa, a gente viu que tudo que ele poderia ter feito na volta do primeiro tempo, ele deixou para fazer ao ponto que ele estava levando os gols, só que os gols foram fatais, porque quase trazem uma derrota para a equipe do Ceará. Foi quando ele se colocou reativo, esperando o Fortaleza vir para cima, para poder sair no contra-ataque. A gente viu aí, antes desse gol, pelo menos umas 2 investidas do Pulga no contra-ataque, onde o Ceará poderia ter sido mais efetivo, onde ele não conseguiu ser. Aí o belo gol do Cauã... Eu fiz muito gol assim, não foi no nosso racha lá? Aí o belo gol do Cauã, cara... É muito bom quem acerta um chute desse jogando futebol. Quem joga futebol, e nós aqui todos jogamos, viu? Porque a Gisele também é boa de bola. Então, assim, o Ceará acabou pagando para ver. E aí o Fortaleza, independente, cara. Tem muita gente que fala assim, ó, não, o Fortaleza... o Ceará chamou o Fortaleza para cima. O Fortaleza é o tipo do time que não precisa você chamar ele para cima. Ele vai para cima. Né? E aí você vê, ó, falha de marcação, justamente do lado onde o Ceará estava. Nesse caso era Rai Ramos ainda? Era, né? Era, o Rai Ramos estava aí e o Lucas Ribeiro que entrou justamente nessa função. Cara. Que não entrou bem. É isso que eu falo. Eu não sei se ele não entrou bem ou o Matheus Felipe entrou bem zaço demais, né? Que aí acabou sentindo muita falta. Eu acho que os dois. O Matheus Felipe jogou demais, a ponto de eu achar que deve ser o titular. E Lucas Ribeiro, veja lá do outro lado, 2 jogadores do Fortaleza, ó. 2 sozinhos só pro Raí, ó. Ele não tem a cobertura. Agora que o Jean vem chegando, aí sai para dar o combate, o Lucas sai também. Eu sei que se não errar não tem gol, né? Mas o primeiro gol do Fortaleza também foi um vacilo da zaga do Ceará. O Tinga veio lá da marca do pênalti sozinho. E todo mundo assistindo, porque o pessoal não imaginava que pegaria na trave, né? Tem essa história, né? E o Rai Ramos, ele tem essa característica de ser o lateral que avança muito, né? Mas não tem tanta cobertura, então ele acaba falhando também na marcação, muitas vezes chegando cansado para marcar. E aí, no caso do Machuca, é fatal, né? Porque você vê de novo aí, o Machuca já tinha marcado no clássico Fortaleza e Ferroviário, lá no PV, né? Sim. Ferroviário e Fortaleza, na verdade, que o mando era do Ferroviário. Pois é, diferente desse jogo, o Machuca fez o gol, mas não jogou bem. Ontem, sábado, ele jogou muito. Ó, mais uma bola perdida sábado pelo Pulga, ó. Aquilo que eu estava falando, ó. Mais uma bola perdida por ele, um contra-ataque perdido da equipe do Ceará. Cara, vamos ouvir o que foi que falou o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Voivoda, ele que analisou a partida, Vamos ouvir o que foi que o argentino falou desse jogo, que na minha visão... lance que eu falei, João, só para você perceber, ó, aqui o Pulga, ele deixa o lance e entrega para o David Ricardo. Que jogou muito também, viu, veja que ele é que insiste, ó, até o final. E não estava jogando de lateral, estava jogando de... E aí eu vou dar a minha opinião antes da polêmica, né? Na polêmica, eu acho que não foi falta, não tocou na mão do atacante do Ceará. Não, pegou não. Eu acho que não, né? Não pega. E aí as pessoas falam, mas se tivesse VAR e tal. Cara, mesmo se tivesse VAR, seria complicado. E a decisão seria de campo ainda. A decisão seria de campo, porque seria muito difícil. A gente viu vários ângulos aí,
O Saulo Mineiro fazendo o primeiro gol dele em clássico. Rapaz, é uma emoção, né? Porque o Saulo Mineiro, outro que vinha sendo questionado bastante. Também. Eu fiquei até feliz pelo gol dele, porque realmente é um cara que ele se entrega muito ao treinamento, se esforça muito, mas vive uma má fase, precisa recuperar a confiança. Lembrando que com essas expulsões, né, Matheus Felipe está fora do primeiro jogo da semifinal, assim como Brits e o Pikachu, né, que foi expulso também nessa partida. Coloca em tela aí o que falou o Juan Pablo Vojvoda ao analisar essa partida, um empate e que garantiu tanto o Ceará quanto o Fortaleza na semifinal do Campeonato Cearense. Fue un juego vibrante, tanto o principalmente en la segunda parte. Os primeros tempos nos hicimos una boa producción. Recibimos un gol de bola parada y otro gol de transición. No finalizamos acho que 1 o 2 veces, más o rescato o entretempo, o reagir de la gente, o mudanzas de sistemas y o ficar con 10 hombres, tanto nos como adversario. Mudamos sistemas, mudamos jugadores de posiciones naturales y o conseguimos o virar o jogo con mucha emoción. Jugando una boa partida, unos bons 45 minutos o 50. Mas en el último lance recibimos una lección, ¿sí? Porque o jogo ya estaba ganado prácticamente y recibimos una transición que se convierte en un gol. Tenemos que analizar, mas son errores que acontecen y fico con el reagir de segundo tempo, con el corazón, con la emoción y con virar un juego que un clásico perdiendo 2-0 en el primer tempo es difícil virar eso y tengo jugadores que con esas personalidades que pudieron hacerlo. É difícil, diz Juan Pablo Vojvoda. Deixa eu te chamar já o Mancini, que também analisou a partida, né, pela parte do Ceará. Ele viu o jogo e aí esclarece para a gente, fala para a gente como é que ele analisa essa partida e também os seus comandados. Sinceramente, eu acho que o empate foi justo, pelo que as duas equipes apresentaram ao longo dos 90 ou quase 100 minutos de jogo. O Ceará foi bem melhor no primeiro tempo, abriu 2-0, foi mais incisivo, mais consistente, e acho que o nosso adversário na segunda etapa jogou melhor que a gente boa parte do jogo. Então, por isso, eu acho que o empate foi justo. Vi como um grande jogo de futebol, com mexidas estratégicas, as arrumações dos dois lados eu acho que foram muito boas, as substituições também tiveram peso dentro da partida. A única coisa que eu lamento foram as expulsões. Eu acho que o Ceará perdeu mais do que a equipe do Fortaleza, porque o Matheus Felipe, naquela oportunidade, era um dos principais jogadores nossos em campo, tinha feito gol, estava com moral. E, de certa forma, eu tive que fazer uma substituição no intervalo e o Vojvoda não teve que fazer porque ele tinha um jogador para atuar ali, né? Então, eu acho que, diante disso tudo, eu vi o jogo como um empate sendo justo, sim, bem jogado, bem disputado. Os dois times tentaram jogar futebol. Eu acho que isso é muito rico para o futebol do Ceará, porque acaba, de certa forma, mostrando que duas equipes fizeram realmente a partida que todos nós esperávamos. É isso, concordo, foi muito bem jogado, foi um jogaço. Eu fiquei muito feliz, cara, de ter Ceará e Fortaleza representando o nosso estado, nosso futebol, com aquela apresentação de sábado. Achei, assim, sensacional, de verdade. Foi muito além do que eu imaginava, foi um jogaço, de verdade. O Mancini finalizou aí a sua entrevista falando sobre as expulsões, que de fato decidiram muito sobre essa partida. Mas ele falou o seguinte: o Fortaleza, entre aspas, se beneficiou porque tinha as peças devidas para uma reposição dentro de campo ainda. Já o Ceará não tinha essa peça e eu tive que fazer a substituição no intervalo. Eu, conversa de rádio hoje, concordo com ele.
Fortaleza tem essas peças. No próprio elenco, no próprio time titular, tinha o Tinga que ele poderia recuar um pouco mais, deixar mais como zagueiro, que foi o que ele fez. Tinha o próprio Zé Wellison, que ele poderia trazer um pouco mais. Também. O próprio Escobar, que ele saiu do lado esquerdo, total. E o Ceará se saiu prejudicado porque ele teve que fazer... Utilizou o Richardson no primeiro momento, depois fez a substituição com o Lucas Ribeiro, cara, que, pelo amor de Deus, não dá. Sinceramente, não dá. Mas eu queria ouvi-los, né? Essa é uma opinião de um apresentador. Eu queria ouvir os analistas, né? O que é que vocês acham aí dessas substituições, as opções que foram utilizadas tanto por Mancini quanto por Vojvoda? Eu acho que se perde um pouquinho a essência do Ceará quando ele tira o Ailon. Acho que o primeiro erro foi a saída do Ailon. O Ailon era um jogador que estava muito bem na partida, um jogador que tinha potencial também de segurar um pouco mais essa bola, nesse momento que o Fortaleza vinha agredindo um pouco mais. E ele faz muito bem, mesmo não sendo centroavante, sempre destaque que o Ailon é um ponta que está jogando mais improvisado. Mas ele tem qualidade tanto para roubar a bola, ou seja, fazer aquela pressão na saída de bola do Fortaleza, o que não aconteceu no segundo tempo. O Ceará deixava muito confortável para o Fortaleza atacar, sair com a bola com tranquilidade, conseguia construir jogadas, tanto que quando o Cauã entra, ele consegue fazer muito isso, né? Sair um pouco mais, ter aquele passe vertical, então acaba que ficou muito à vontade o Fortaleza no momento que o Ailon sai de campo. Em compensação, ele coloca o Lucas Ribeiro, que é um jogador que não só desse jogo, mas de alguns jogos não vem jogando bem, o jogador que está bem abaixo, principalmente taticamente, não entendeu muito o seu papel no jogo, acabou comprometendo em alguns momentos, principalmente no 1 contra 1 ali, então, a meu ver, ele poderia ter mexido um pouco melhor. No final do jogo, ele já tenta ali se recompor um pouco mais, colocando o Jean Irmer, mas o Jean Irmer entra na partida com aquela função de marcação que era feita pelo Richardson no primeiro tempo, mas sem a opção do passe, que era o Guilherme Castilho, que já não estava em campo. Então fica um pouco perdido o Irmer nessa nova formatação do Ceará. A meu ver, as mudanças poderiam ter sido um pouco mais acertadas, mas o Ceará paga também por ter um elenco enxuto, que é a proposta do próprio Mancini, né? O Mancini em nenhum momento pediu para a diretoria um time muito amplo, que tivesse várias peças para recomposição. E isso o Fortaleza tem, até porque está já no seu 4º ano com o Vojvoda, que conhece muito o elenco, e acabou no finalzinho ali conseguindo um empate. Mas se tivesse vindo a derrota, não seria surpreendente, justamente porque, de fato, assim como o Mancini falou, sentiu muito essa falta do Matheus Felipe. Um ponto que eu achei interessante você observar, que é a leitura que os analistas fazem mesmo, né? Muito legal isso, porque vai para além do que a gente consegue visualizar, é que não foi somente a entrada do Lucas no lugar do Matheus. Na posição do Matheus, mas foi por perder o Ailon, cara. Realmente também, isso pesou muito. O Ailon estava muito bem ali. Então ele tira, além de perder o zagueiro, que estava muito bem no jogo, tirou o Ailon para botar um Lucas Ribeiro. Sacrifica alguém, né? É verdade. E ainda, pegando um gancho no que a gente está falando em você também, a gente pode até dizer quem teria que ter saído. É o Recalde. Um jogador que foi nulo. E o Facundo né? Castro também, que mais uma prometeria. vez. O Facundo, até que, por jogar na extremidade, né, poderia se mantê-lo dentro do campo. Mas o Recalde, um jogador quase nulo. Se não fosse essa enfiada de bola que ele dá para o Rai Ramos, que aí encontra o Guilherme Castilho, você não tinha notado o Recalde no jogo. Mais uma vez. Né? Então, se você chega para analisar, e aí você tem essa situação, o Ailon é um cara de referência de área, é um cara que tem velocidade no contra-ataque. Desarma muito. Desarma muito bem. Né? Você tira um jogador de mais mobilidade, você dá o quê? Espaço para quem vem de trás. Sim. E você dá tranquilidade para o sistema defensivo que apostou vir só com o zagueiro. Você imagina o Ailon ficando, o quanto o Fortaleza teria dificuldade de sair com essa bola lá de trás. Então tem tudo isso também, onde a gente tem que dar uma analisada e assim ponderar o que o Mancini está falando. Ele teve dificuldades, mas o Vojvoda também teve. Ele teve jogadores que não foram para o jogo, mas o Vojvoda também teve. O Vojvoda está tendo um fantasma desde quando começou a temporada, que chama-se Caio Alexandre. Ele não tem esse jogador, ele perdeu essa criatividade do Fortaleza. Aquele diferencial que o Fortaleza tem vindo lá de trás. Ele não tem mais. Fora isso, ele perdeu o Bruno Pacheco. Fora isso, ele também não contou com... Ah, meu Deus, agora eu esqueci o outro jogador. Mas eu vou lembrar depois. Então, ele assim... Caleb, importantíssimo. Era referência, né, criativa. Demais, entendeu? Então, assim... houveram, né, perdas dos dois lados. E aí o que sobra é a leitura rápida
com a mudança assertiva, como a Gisele falou. Não adianta você, num jogo de futebol, por mais que seja 45 minutos, ficar esperando as coisas acontecerem. Você tem que se antecipar também. Você não pode ficar todo o tempo apostando o que o cara vai fazer, principalmente quando o cara é o Vojvoda. Sim. É um cara que joga com um zagueiro, é um cara que joga sem nenhum zagueiro, é o cara que perde todo o meio-campo, coloca só atacantes e joga ordenado. Esse é que é o grande problema. Se ele faz algum tipo de armadilha para o Fortaleza há mais tempo, tipo, ele coloca ali mais um terceiro zagueiro, avança o Saulo Mineiro para ficar um pouco mais na frente em velocidade com o próprio Pulga, sabe? Alguma coisa que ele pudesse ter feito para deixar o Ceará também mais veloz. É como eu vi, e a gente estava assistindo agora, o Ceará pegou, depois de começar o segundo tempo, umas 2, 3 bolas para fazer um contra-ataque quase que mortal. Ele chegou a ficar num 2 contra 2, num 3 contra 3, e o Ceará simplesmente parou para administrar um 2-0. Isso não pode, principalmente clássico, principalmente contra um Fortaleza, que já vem sendo treinado há 4 temporadas pelo Vojvoda. Beleza, a gente vai colocar em tela os próximos jogos do Tricolor de Aço. Ele que encara o Sport pela Copa do Nordeste no dia 21 de fevereiro. 21 é? Quarta, depois né? de amanhã. Isso. Quarta-feira já? Depois de amanhã. Depois de amanhã, às 21h30, lá, Jogo no Recife. dificílimo, viu? Na ilha, né? Jogo dificílimo porque vai ter lei do ex também, né? O Coutinho jogando pelo Sport aí pode pintar essa lei do ex, mas comentar também que a equipe do Sport, ela tem a mesma proposta do CRB, por exemplo, de jogar com linhas mais baixas, mesmo em casa, porque enfrentou o Bahia assim e trouxe muita dificuldade para a equipe do Bahia. E outra, né? O Sport está preparando aí também uma festa em relação a ingressos promocionais. R$10, então vai ter... eu ouvi dizer, né? Exatamente, vai ter casa cheia, então acho que vai ser uma partida muito difícil para o Fortaleza. Claro que, a meu ver, o Ceará ainda foi uma dificuldade maior em relação a todo o contexto, a ausência a entrada do Escobar no lugar do Pacheco, que o Fortaleza sentiu muito, mas esse confronto de leões aí vai ser realmente, da Copa do Nordeste, o mais difícil até agora. Eu queria que o Coutinho fizesse 3 gols nessa partida. Só contribuindo com a Gisele, tem Coutinho e tem Romarinho também. Romarinho também, exatamente. Mas que o Leão vencesse por 5-3. E o Ceará joga quando? Coloca em tela aí. Dia 28 de fevereiro, isso quer dizer na outra quarta-feira, ou seja, tem 10 dias aí de folga. De folga não, né? Para treinar. De folga também é demais. Folga hoje, o Ceará só volta a treinar amanhã, então tem mais de uma semana para se preparar e encarar o ABC pela Copa do Nordeste, Hugo do Vale. E aqui, né? E aqui, né? E é um clássico de amigos, podemos dizer assim, mas quando entra dentro do campo, né? A história muda. E na Copa do Nordeste, que todos, sem exceção, estão precisando mostrar o melhor futebol. Né? Ceará que empatou com Altos aqui já no finalzinho, o Fortaleza que perdeu para o CRB fora de casa, né? O próprio ABC que vem de rebaixamentos aí, a gente sabe que isso não é legal, o próprio Sport, né? Que ficou ali para subir para a primeira divisão e acabou não subindo, passou o campeonato todo ali entre os G4, 4 primeiros e tal, e acabou não subindo. Muita gente foi embora daquele esporte, mas ainda assim é um esporte que a gente sabe que jogando dentro de casa é muito difícil. Beleza. O Sérgio Alves foi ídolo nos dois. O Mota também jogou no ABC? Jogou o Mota? Não me lembro. Não. Beleza, a gente vai para um rápido... O ídolo aqui nos dois é tanto o Sérgio quanto o Alves. O Alves, monstro. É. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais futebol cearense para você. Não sai daí não, que é rapidez. Tá sabendo da novidade? Que novidade? Agora tem passagem para estudante, remédio em casa, berçário, curso de inglês, tudo 0800. Pela primeira vez, é coisa nova, foi a Pref que fez. A primeira vez, é coisa nova, foi a Pref que fez. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. 2024 chegou, um novo ano, cheio de novas oportunidades na sua porta. É momento de olhar para o passado e pensar, o que quero para o meu futuro? Para começar, em 2024 tem eleições municipais. Hora de votar nos cargos de prefeita, prefeito e vice, vereadoras e vereadores. A população volta às urnas em mais de 5.000 municípios.
E você, está pronto para exercer sua cidadania? Hora de aproveitar para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. No nosso site, em Autoatendimento Eleitoral, você encontra tudo o que precisa de maneira fácil e rápida. Para pensar no futuro, o primeiro passo é pensar no voto com consciência. Justiça Eleitoral, voz da democracia. A Comissão de Segurança Cidadã é o colegiado que discute e vota as novas leis para melhorar a segurança da população. Recebe as demandas da sociedade e encaminha às autoridades para a tomada de medidas preventivas. Realiza audiência pública para debater assuntos do segmento que representa. É muito importante nós presidirmos, enquanto profissional de segurança pública, a Comissão de Segurança e Cidadã do município de Fortaleza, da Câmara Municipal de Fortaleza, pois é crucial liderar na promoção de políticas públicas que visem garantir a segurança dos cidadãos. Isso requer análise das propostas legislativas, fiscalização das ações governamentais e também buscar soluções para melhorarmos cada vez mais a segurança da nossa cidade. Então, por isso que é importante essa comissão, porque faz parte de um contexto da sociedade fortalezense que é sensível no tocante às seguranças que nós estamos enfrentando na cidade de Fortaleza. Fala, meu povo, estamos de volta com o Campeonato Cearense. Mas antes, deixa eu só informar aqui. Deixa eu ver se é verdade, tá? Marcelo Paz deu entrevista recentemente, nesse instante, agora à tarde aí, né? O técnico Vojvoda recusou o convite de uma seleção sul-americana para renovar com Fortaleza até 2025. Marcelo Paz, CEO do clube, disse que o argentino recusou treinar o Chile, cara. Seleção do Chile. Rapaz, esse cabo tá virando um deus já, viu? Sim. Cara, na verdade é propósito, né, de trabalho. É como eu falei, né? Poucos clubes, seleções vão dar a liberdade que o Vojvoda precisa, porque na verdade é ele quem precisa de liberdade para trabalhar. Sim. Porque o seu estilo é tão ousado que não vai ter tanto clube que, por exemplo, vai aceitar uma derrota, vai aceitar uma virada, vai aceitar fazer um campeonato ruim como fez no Fortaleza e passou um turno inteiro na zona de rebaixamento. Você acha que qualquer outro treinador que tivesse lugar do Vojvoda, quando ele esteve na zona de rebaixamento, não já teria ido embora? Sim, sim. Teria. Cara, mas então, não é surpreendente não, fala sério. Um time nosso aqui treinando, recusando Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, Corinthians e agora a seleção do Chile, caramba. É uma grande ousadia, né? E assim, é bem a cara do Vojvoda mesmo, assim. E aí, comentando também, que concordo totalmente com o que o Hugo falou, existe uma questão de convicção também, a confiança que o Vojvoda não só passa para a diretoria, mas que a diretoria passa para ele, e também um aval de trabalho, né? Eu acho que o Vojvoda, cada temporada, ele tem ainda mais liberdade financeira também, de buscar as suas contratações. Ele até deu uma bronca na coletiva pós-jogo contra o Ceará, ele falou que quem chegar tem que dar conta do recado, dando um pouco, puxando um pouco a orelha em relação às recentes contratações do Fortaleza, mas também mostrando que ele está alinhado, né? Essa briga por ter um elenco cada vez melhor, mais competitivo. E muita gente fala, Hugo, eu acho que a gente entende assim também, que o Vojvoda vai sair do Fortaleza no momento que ele ganhar um título que o consolide como treinador, né? Porque bons trabalhos ele já apresenta. Porque é importante a gente falar o que, por exemplo, o Rogério Ceni vivia falando no Fortaleza. Ele disse, vou chegar aqui que vai ter um momento que a minha carreira vai acabar aqui dentro. E quando vai ser? Quando eu achar que o Fortaleza ganhou um título, onde no próximo ano eu não almeje mais nada. Ele sempre falava isso. Sim. E o Vojvoda não é diferente. Ele continua no Fortaleza, assim como o Rogério continuou, quando ele vai para uma conversa com a diretoria, você vê que passa o ano todo. O Vojvoda não diz, vou ficar, vou sair, estou pensando. Não. Qual é a postura dele? Terminou o ano? Terminou. Entreguei o que eu tinha para entregar? Entreguei. Agora, para eu entregar próximo ano, eu preciso disso, disso, disso e disso. Vou ter? Vou, continuo. É simples. Legal. Né? Sensacional. Você falou uma palavra massa, propósito. Cara, seria tão bom que os times do nosso país olhassem para esse exemplo e copiassem.
porque no primeiro resultado negativo já querem logo a cabeça do treinador, pelo amor de Deus. Cara, sensacional, sensacional. E o Hugo usou a palavra, é propósito. Voltando para o Campeonato Cearense, a 5ª rodada do Campeonato Cearense começou na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, com o Caucaia contra o Horizonte. O Horizonte venceu por 1-0 no estádio Raimundo de Oliveira. E quem fez esse jogo foi o Hugo do Vale. Quem fez o gol foi o atacante Eric. Fala pra gente, cara, Eric França, né? Fala pra gente como é que foi essa partida. Cara, um jogo que estava totalmente fadado ao Caucaia ganhar, né? Vaga ainda na Série D do Campeonato Brasileiro 2025. E aí a gente ressaltar mais uma vez, gosto muito de ressaltar o Campeonato Cearense, muita gente fala que deveriam acabar e tal, mas fora todo aquele glamour que tem o Campeonato Cearense, as oportunidades que vêm sendo dadas aos times intermediários. A gente tem aí um quadrangular de zona de rebaixamento, mas que um pode nos representar na Série D do Campeonato Brasileiro. E não vai representar de uma forma vergonhosa. Pelo contrário, e esse jogo fala muito sobre isso. Peraí, tá forçando, Horizonte Caucaia, jogaço. Não é que é jogaço, mas não foi aquele jogo de você, não vou assistir, vou mudar o canal, não. Foi um jogo movimentado e é aquilo que eu tô falando. Caucaia jogando em casa, precisando vencer, porque ele vencendo o Caucaia, ele ainda teria alguma chance, fora dessa questão que a gente está falando aqui. Mas o que foi que aconteceu? O Horizonte, com menos um jogador, se colocou dentro do campo, onde no primeiro vacilo que o Caucaia deu, foi lá no contra-ataque e fez um gol com o Eric França. Depois, fechou a casinha, segurou até o final e terminou de 1-0. Mas o Caucaia em nenhum minuto se entregou, e o Horizonte, em nenhum momento, também ficou só na retranca. Então, o nível do nosso futebol está chegando nessa situação. Repito, estou exagerando demais? Não, acho que não. Por quê? Porque para um estado onde tinha 2 times, no máximo, onde se destacavam em qualquer situação, hoje a gente está muito bem servido de várias equipes da situação intermediária. Só fazendo um complemento ao que o Hugo falou, eu acredito que das equipes que estão no quadrangular de rebaixamento agora, Caucaia e Horizonte são as que apresentam o melhor futebol. Perfeito. Não estou dizendo que vão permanecer, porque a gente sabe que futebol também tem fatores que vão além, né, só do jogo, só ali do momento na prática mesmo do futebol. Mas o que apresentaram até aqui, o Caucaia e o Horizonte, eu destaco muito a equipe do Horizonte, que tem muitos jovens atletas. O caso tanto do Eric França, que tem 24 anos, como do Natan também, que é um jogador que veio do futebol baiano para cá. Perfeito. E tem dado conta do recado. Horizonte, que é treinado por Filinto Holanda, e o Caucaia, que está com o novo técnico, Oliveira Canindé. Né? E estava com Lamar Lima, que é um dos destaques do nosso futebol. Que é um bom técnico. Esteve atuando lá na região do Juazeiro do Norte, do Cariri, e que teve a oportunidade agora com o Caucaia. Não deu muito certo, mas a gente não pode dizer que o Caucaia não teve partidas que jogou bem. O problema é porque há uma disputa, né? A competitividade ela acontece. Eu até citei o Atlético Cearense lá no rádio. O jogo, quem assistiu, Ferroviário e Atlético Cearense, o Ferroviário veio ganhar o jogo no final dos acréscimos com gol de pênalti. Sim. E o Atlético, no segundo tempo, mandou no jogo. Né? O Ferroviário fez 1-0 logo no comecinho, o Atlético foi lá, empatou, fez 1-1. Teve muito mais condição de fazer um 2-1, mas acabou que com um jogador a menos, levou um gol de pênalti no final, cobrado pelo Ciel. Na sequência da 5ª rodada no estadual, na sexta-feira, dia 16, o Atlético Cearense recebeu o Barbalha no João Ronaldo. O jogo foi empate em 0-0 e... Conseguiu assistir esse jogo, Gisele? Assisti um pouquinho, um pedacinho, né? Eu acho que foi um jogo, assim, nivelado, porque você tem as duas equipes que têm as piores campanhas na competição, muito por conta também desse nível de competitividade. A gente sabe que hoje a capacidade de investimento do próprio Atlético e do Barbalha são muito parecidas, não são equipes que têm alta capacidade de investimento, mas que têm jovens talentos. São duas das menores faixas etárias aí, se a gente pensar em campeonato cearense, né? Aí por volta de 24, 25 anos. E são equipes, assim, que têm se esforçado bastante para permanecer na elite. Agora tem desafios, principalmente técnicos, né? Desafios salariais também, enfim, existe uma série de situações que realmente ofuscam um pouco do que já foram essas equipes, principalmente a gente falando de Atlético Cearense, né? Já disputou Série D, já disputou Série C, mas o Atlético Cearense, a meu ver, se impôs um pouco mais na partida. O Atlético Cearense poderia ter saído com a vitória, teve vários lances aí em que chegou na área com perigo, mas acabou não acertando naquele passe final, aquele passe mais vertical e principalmente na finalização.
recuperação, né? Que já vem mostrando, desde ali do jogo contra o Ceará, o Atlético Cearense tem essa dificuldade de conseguir matar o jogo de fato, né? Conseguir colocar a bola na rede. Até criou bastante, né? Mas não foi eficiente. O Atlético Cearense e o Caucaia, que também estão naquele quadrangular para o rebaixamento, né? O Horizonte, Caucaia, Atlético Cearense e Barbalha. Eles brigam para fugir do rebaixamento, caem 2. Próximo jogo, nós tivemos aí um bom jogo, por sinal, Iguatu e Floresta. No sábado 17 teve esse jogo, Floresta no Elmo Moreno, o gol do jogo foi marcado pelo atacante Otacílio Marcos. De novo ele, aos 47 minutos do segundo tempo. De novo, o Iguatu mostrando a sua qualidade e o Floresta também mostrando bons valores, mais uma vez, Hugo. É disso que eu falo, né? A gente estava falando de Ceará, Fortaleza, Ferroviária. Aí você vem com 12 equipes dessa. Iguatu, que está pelo 3º ano consecutivo chegando ali nas cabeças. Quando eu falo nas cabeças, é disputando o primeiro lugar. Não é para poder só se classificar para a próxima fase. Ele vem brigando para poder nem jogar esse quadrangular onde decide quem vai jogar a semifinal, né? E a equipe do Floresta, que é uma equipe que se reestruturou novamente, é uma equipe que está na Série C, é uma equipe que tem base para ir para a Copa São Paulo, como foram para a Copa São Paulo, e são jogadores, assim como a Gisele também citou muito bem, que está vindo trazendo novos e bons valores. Você pega uma equipe dessa do Iguatu fora de casa para enfrentar, não é fácil. As grandes equipes de maiores investimentos daqui sabem do que a gente está falando. Você imagina um Floresta. E é aquilo que a gente falou, aquele esquema tático que a gente falou que seria o Campeonato Cearense, um 4-2-4. Aqui estão os dois times, né? Que ou participa do quarto, porque a tabela não ajudou muito, né? A gente acabou falando que Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Iguatu. No final das contas, um desses aí vai sambar, né? Para poder não ir. Exato. Mas acabaram passando os 4. E os 2 que a gente apostava, que era justamente Floresta e Maracanã. Beleza. Gisele, é fácil, ou é difícil encarar o Iguatu lá dentro, né? Muito difícil. O Iguatu é uma equipe que já vem de uma longevidade em relação a treinador também, né? A gente tem o Washington Luiz aí, que é um treinador muito bom, um treinador que conhece muito o nosso futebol e que já tem mais tempo de trabalho. Se eu não me engano, ele é o 2º treinador com mais tempo de trabalho na Série A depois do Vojvoda. Então é um treinador que consegue, de fato, conhece sua equipe. Tem Esquerdinha, que é um jogador que chegou e encaixou muito bem nessa equipe do Iguatu. O Iguatu tem uma boa equipe, uma equipe que sabe jogar em casa, mas também sabe ser visitante. Agora, a força no Morenão é diferente. Assim, a gente percebe um Iguatu que consegue, por exemplo, resultado no finalzinho, que cria muito. Às vezes peca na finalização, perde muitos gols, mas é uma equipe muito ofensiva, a todo momento propondo o jogo. Isso é totalmente, assim, faz toda a diferença num campeonato que muitas vezes você tem situações de jogo que o seu adversário se retranca, né? Essa é a realidade. E aí você tendo essa proposição, você consegue, num chute fora da área, você consegue, numa bola parada, fazer a diferença no resultado. E aí, falando também do Maracanã, que pra gente é uma grata surpresa no campeonato também, o Maracanã é uma equipe que tem sido destaque aí, até aposto que o Maracanã pode conseguir sim uma vaguinha nessa semifinal, porque vem embalado também. Isso pro ânimo do jogador, né, pro ânimo dos jogadores, isso influencia muito. É uma equipe experiente, uma equipe que tem o Pio, por exemplo, no banco de reservas, que é uma liderança também desse elenco. Então eu acredito que o Maracanã é uma equipe que está muito embalada e tem muita chance de se classificar para a semifinal. E ainda tem de quebra o Júnior Cearense, né? Como treinador, técnico, que vem beliscando aí já faz algum tempo, ele já ali nos campeonatos de acesso vem ganhando ou vem se classificando, mas sempre querendo beliscar algo maior. Para quem conhece o Júnior sabe o quanto ele almeja, né? Alguma coisa tipo como o Iguatu fez, tirar um Ceará e um Fortaleza de uma final, ou tirar um Ferroviário ou alguma outra equipe de uma semifinal, né? Eu acho que essa é a briga muito bacana que vai acontecer. E vão ser jogados, né? Porque você vai ter Floresta e Maracanã, Iguatu e Ferroviária, exatamente. No PV, o Ferroviário recebeu o Maracanã, já para dar base àquilo que estamos conversando agora. O resultado foi 0-0 também, com bons lances nessa partida. É o seguinte, a gente falou aqui sobre o Júnior Cearense no Maracanã, e aí nós temos o Ferroviário, que vai brigar nessas quartas de final, um jogo difícil, para, quem sabe, chegar nesta semifinal, né? Falamos um pouco de Maracanã,
mas não falamos de Ferroviário ainda. Então, o que é preciso para o Ferroviário fazer para conseguir gols que não aconteceu nesse jogo contra o Maracanã? É você, Hugo. Pois é, o que eu acho que precisa o Ferroviário a priori seria a retomada de confiança. É o que eu vejo que falta muito, principalmente a esse jogador que acabou de finalizar. Sim. Grande Ciel, que a gente sabe da qualidade dele, mas a confiança que eu falo não é dele em si, mas dele com a equipe e a equipe com ele. Havia uma sinergia muito grande no Ferroviário até o final da temporada, né? Por isso o Ferroviário conquistou tudo que conquistou. O Ferroviário de cara perdeu logo o treinador e 9 jogadores, isso abala demais. Com a chegada do Matheus, a gente fazia aquela aposta, será que vai chegar e vai dar sequência? Ou vai chegar e vai mudar tudo? Ele tentou chegar e mudar tudo. Então o Ferroviário acabou perdendo a primeira partida no Campeonato Cearense e sendo eliminado da pré-Copa do Nordeste. Isso pesa demais para o Ferroviário, que é um time dependente e muito de grana. É lógico. A parte financeira de você participar de uma pré-Copa do Nordeste até você participar da Copa do Nordeste é dinheiro para o resto do ano. Ele deixou de ganhar 2 milhões, né? E isso, querendo ou não, pesa. Para os times maiores que precisam de dinheiro, pesa. Hugo, todo time precisa de dinheiro, eu sei. Mas para o Ferroviário, isso era como se fosse assim, ele já estava contando com essa grana. E isso não é falta de humildade, é só simplesmente um excesso de confiança, que em não passando, acaba abalando todo mundo. Então, o que eu acho que o Ferroviário precisa é essa retomada de confiança. O time, confesso, não é tão bom quanto o time do ano passado, mas ganhou um reforço muito importante, que é o Cupertino. É um treinador que entende muito de futebol, é um cara que é passado, como a gente fala aqui, na casca do alho, né? É um cara que entende de campeonatos que tem dificuldades, assim como ele tem também aquela experiência com ambientes, com jogadores que têm um nível técnico, tático e financeiro maior. Então, acredito que o Ferroviário está tentando encontrar, tomara que ele consiga encontrar a tempo para poder fazer o que o presidente disse aqui, né? Que queria disputar o título do Campeonato Cearense. Agora, só destacar também o Maurício Cupertino, que ele chega e a estreia dele já é contra um Fortaleza, e o Ferroviário fez uma grande partida contra o Fortaleza. Os torcedores ficaram muito empolgados. Até tivemos gol do Vinícius Alves, né? Que era um jogador que estava sendo muito contestado pela torcida do Ferroviário desde o começo. A gente falava até nele, né? A gente lá no Bate-Pronto, a gente falou que estava ele destoando, né? Destoando, exatamente. Ciel, Gabriel, Tarcísio, aí o César Sampaio atrás, perfeito. Mas aí destacar também que o Maurício Cupertino, ele chega vindo do Corinthians ali como auxiliar do Luxemburgo, o último trabalho dele, né? E aí ele chega, a gente não conhecia como treinador, mas já conhecia como auxiliar. E ele é um cara, até numa oportunidade pude entrevistá-lo, que tem mentalidade de Série A. Então ele foi bem franco uma dessas falas dele. O Ferroviário precisa contratar. O time que o Ferroviário tem hoje não é suficiente. E aí, pensando numa sequência de temporada também de uma Série C do Campeonato Brasileiro, que a meu ver é uma das mais disputadas que vai ser esse ano, realmente o Ferroviário precisa desses reforços. Por agora, né, enquanto a janela está próxima de se fechar até março, tem que ser com o que tem. E aí ele traz de volta, por exemplo, isso desde o Raimundinho. O Raimundinho fez isso também. César Sampaio, que é do elenco do ano passado. Tarcísio, que vinha sendo o banco com o Matheus Costa. Então eu acho que essa contribuição também do Raimundinho foi fundamental para o Ferroviário conseguir bons resultados. Experiente Raimundinho, né, que conhece muito nosso futebol e agora tendo o suporte, na verdade, a direção, o comando técnico do Cupertino. Coloque em tela a classificação do Campeonato Cearense nesta primeira fase. Após a 5ª rodada, ou a fase inicial, a fase de grupo do Campeonato Cearense, o Fortaleza finalizou em primeiro lugar do Grupo A com 11 pontos, 5 jogos, 3 vitórias. O Maracanã, segundo colocado, com 9 pontos, 5 jogos, 2 vitórias. E o Floresta, com 7 pontos, é o terceiro colocado, 5 jogos, 2 vitórias. Caucaia, 4º, Atlético Cearense, 5º. No Grupo B, o Ceará, líder com 11 pontos, 5 jogos, 3 vitórias. O Iguatu, segundo colocado, com 10 pontos, 5 jogos, 3 vitórias. E o Ferroviário, terceiro colocado, com 8 pontos em 5 jogos, teve 2 vitórias. O Horizonte é o 4º, o Barbalha é o 5º, com um detalhe. Barbalha e Atlético Cearense, nenhuma vitória. Zerado de vitórias, tá? Só para a gente esclarecer como é que funciona o regulamento,
Os primeiros, no caso Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, já estão direto na semifinal do campeonato. Segundo e terceiro colocado de cada grupo vão disputar um quadrangular. 2 passam para a semifinal. 2 acaba a temporada para eles, ou pelo menos o campeonato cearense para eles. Os 2 últimos de cada grupo vão para um outro quadrangular. Esse quadrangular é o do rebaixamento. Os 2 que vencerem esse quadrangular mantêm-se no campeonato cearense para o próximo ano e 2 caem. Os 2 descem para a Série B do campeonato cearense. O que esperar, Gisele, dessa fase, né? Esquecendo o Ceará e Fortaleza, que já estão garantidos na semifinal. O que esperar aí desses jogos, que já está definido? Vai ser Maracanã contra Floresta e Iguatu contra Ferroviário. Olha, JP, eu aposto muito no fator casa. Eu acho que esse momento agora de decisão, muitas questões de emocional, de camisa também pesam, né? E você vê, por exemplo, o Maracanã e o Floresta com uma decisão em Maracanaú, é muito complicado para o Floresta, principalmente uma equipe jovem. Embora o Floresta tenha, teoricamente, uma equipe melhor, a gente falando em critérios técnicos, o Maracanã tem muita força dentro de casa também. Conseguiu um empate com o Iguatu, perdendo por 2-0, por exemplo. Então, eu acho que o fator casa vai contar muito. Aí você vê o Iguatu e o Ferroviário, que o Ferroviário, sem ganhar seu jogo, empatando por 0-0, poderia decidir em casa e acabou vacilando aí na última partida. Então, de fato, vai ser muito difícil para o Ferroviário e eu acho que vai ser um jogo Iguatu e Ferroviário muito nivelado e que o Ferroviário vai ter que lutar muito para conseguir vencer o Iguatu, que é uma equipe que, quando precisa, sabe se fechar também. Tanto que consegue vitórias magras, mas manter o resultado até o final. Em relação ao quadrangular de rebaixamento, já fiz minha aposta aqui, eu acho que Horizonte e Caucaia permanecem, são as equipes que são mais estruturadas, que têm valores interessantes, e o Barbário e o Atlético Cearense vão estar disputando aí para ver quem né, consegue sobreviver aí nessa disputa, que é muito dolorosa também. Lembrando que a gente tem uma vaga na Série D também, né? Então vai ser interessante para ver se Caucaia, Ferroviário, ou Atlético Cearense, Horizonte ou Barbária conseguem uma vaga na 4ª divisão do ano que vem. Isso porque, né, só explicando, a gente já tem Floresta e Ferroviário na Série C do Campeonato Brasileiro, né, e por isso vai surgir essa... E o Iguatu na D, né? E o Iguatu na D, que já está garantido. Né, eu concordo demais aí com a Gisele, eu acho que o fator campo vai ser primordial. Parabéns ao Maracanã, né, e à diretoria que conseguiu ainda dentro do campeonato jogar no Almir Dutra. Né, que é um estádio que foi feito realmente para o Maracanã, e por que não jogar lá, né? Muitas equipes que eu contestei, que chegaram à semifinal e não fizeram valer o mando de campo. O próprio Caucaia não jogou no Raimundo de Oliveira, o próprio Pacajus não jogou no João Ronaldo, né? Então, assim, acho que tem que valer mesmo o campo, né? Porque toda a atmosfera, a torcida, por mais que não seja tão grande assim, mas é o campo que treina, é o campo que está ali quase todo dia. Tem gente que foi criado dentro daquele clube e conhece os atalhos do campo, então vai falar muito, né, a questão do fator campo. Mas a gente tem 2 equipes, como a gente destacou, tanto o Floresta quanto o Ferroviário, que tem condições sim no futebol surpreender. Beleza, então assim a gente finaliza, já agradecendo aqui a Gisele, que se garantiu. Valeu. E o do Vale também, né? Arrebentou. Valeu. A gente vai finalizando. Faltou só eu de preto, né? É porque só a gente que é torce Ceará, né? Quem não torce Ceará vem com outra cor. Bom, tá bom. Parceiro, obrigado, hein? Tamo junto. Gisele, show. Obrigada, JP. Estamos sempre por aqui, semana que vem novamente. Estamos aqui de novo, semana que vem, se Deus permitir. Cláudio Costa, meu parceiro, muito obrigado, cara. Deixar um abraço pro Felipe, né? O Mick Jagger da TV Câmara Fortaleza, que foi pro jogo do Clássico Rei, ele que torce Fortaleza. Quando chegou lá, tomou 2-0. Com raiva, foi embora. Quando ele sai do estádio, Fortaleza vira. 3-2. Aí ele para num bar para poder assistir essa vitória do seu time. Ao Ceará empata. Rapaz, não vai mais não. Próximo jogo a gente compra uma pizza para ele ficar em casa, não sai de casa. O Resenha de Artilheiro, temporada 2024, voltou com todo o gás, né? E a produção, edição e roteiro e concepção de conteúdo, Lúcio Gleison Showa e Paulo Sérgio Cordeiro, tá? Não pôde estar agora à tarde, porque ele está um pouco dodói, mas pela manhã fizemos aí a produção
deste programa, tá? Edição de imagens, Ranieri Vieira, engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, Renata Sampaio. Comentários hoje, Gisele Correia e Hugo do Vale. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, pontualmente às 16h30. E na rádio Fortaleza FM 90.7, às segundas e sextas, das 11 às 13 horas, tá? Convido você para nos acompanhar também nas redes sociais, @Resenha de Artilheiro no Instagram. Me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Música